Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é José. Resistir à tentação é possível. Texto principal, Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, a força que José teve para poder resistir à mulher de Potifar. Meus irmãos, misericórdia, deve ter sido muito difícil para ele. Por quê? Porque ele saiu correndo. E muitas das vezes a gente resiste ao pecado, não é enfrentando ele cara a cara, não. Não é enfrentando com palavras em nome de... Não, irmãos, é correndo. Nós temos que aprender a vermos, a entendermos a nossa natureza falha e buscarmos a Deus para quê? Para a gente venha correr. Muitas vezes a gente tem que correr do pecado. A gente tem que correr dessas coisas. E assim a gente vai aprender com José nessa lição. Amém? O nosso resumo da lição. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir à tentação. Irmãos, é possível resistir à tentação. Com certeza, porque a Bíblia vai dizer que não há tentação maior do que aquilo que a gente possa suportar. Não há tentação maior que a gente possa vencer. Então, todas as vezes que há uma possibilidade de tentação na nossa vida, há a possibilidade de nós obtermos a vitória. Quando Deus permite uma tentação na nossa vida, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Ah, mas então eu tenho que ceder à tentação para ser fortalecido? Não, aí que tá. Não podemos ceder à tentação para achar que nós estamos fortalecidos. Nós temos que vencer a tentação, porque vencendo a tentação, nós vamos melhorar a nossa vida com Deus, nós vamos melhorar a nossa fé, vai crescer a fé em nossas vidas. Agora, quando a gente cede à tentação, misericórdia, é um problema sério. Então aqui nós vemos José. José poderia, meus irmãos, ter cedido à tentação? Ele poderia. Só que o que ele seria? Ele seria governador do Egito? Com certeza não. Ele seria, no máximo, um amante da mulher de Potifar. No máximo isso. Aqui em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 20, nós vemos aqui, vai estar relatando a história de José, como aconteceu com José. José, ele estava ali na casa de Potifar, ele cresceu ali, né? Ele cresceu no sentido de ter uma confiança, de obter a confiança do seu patrão. E claro, a mulher com certeza devia ter dado em cima dele muitas vezes. A gente vê nas coisas na Bíblia, mas a gente tem que entender que com certeza ela tinha tentado ele muitas das vezes. E meus irmãos, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que ele também, vamos dizer assim, ela era uma mulher bonita e provavelmente ele também se sentia atraído por ela. Qual é o problema? Ele era um homem, ele era um jovem, também se sentia, devia achar uma mulher bonita, devia achar uma mulher que tinha uma atração. Ele provavelmente, isso é uma opinião minha, eu acho que até poderia ter uma atração física, né, por ela. É uma possibilidade, irmãos, não quer dizer que é isso ou que é aquilo, porque se fosse uma pessoa que não tivesse nem aí, ele tinha ficado, falado um monte para ela, mas ele correu, porque ele sabia, se ele tivesse ficado, ele tinha cedido à tentação. Então aqui, no nosso texto bíblico, vai descrever como aconteceu, né? José, que foi vendido pelos seus irmãos, que depois foi vendido como escravo depois para Potifar. Potifar levou ele para a casa dele, para ele ser ali como se fosse um governante, um administrador da casa, e depois de um certo tempo ele alcançou esse patamar, essa posição, e ele tinha todo o domínio. Olha, meu patrão nunca me negou nada, falando com ela, dialogando com ela, ou seja, não é justo eu fazer isso com ele. E também, claro, ele pensou em Deus, ele cria em Deus, ele sabia que aquilo ali seria um pecado que ele estaria cometendo contra Deus. Então aqui na nossa introdução, quando nos deparamos com a tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas de forma diferente, todavia é resistível. Toda tentação é resistível, não é irresistível. Toda tentação, ela é resistível. Nós podemos resistir à tentação, nós temos que resistir à tentação. Então aqui, a gente vê que a tentação, ela vem de várias formas para nós. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós sofremos uma tentação, todos os dias, mas tem aquelas que às vezes o inimigo prepara para arrebentar com a nossa vida, e ele faz isso mesmo, e ele está ali à espreita, esperando só nós
vacilarmos, para ele vir mesmo com os dois pés, né, usando o linguajar. Mas toda tentação, ela é resistível. Tem coisas que a gente tem que fugir, tem coisas que a gente tem que correr. Não dá para enfrentar de frente, irmãos. Tem coisas que não dá para, tem tentação na nossa vida que não dá para encarar de frente, não dá. Tem que correr, tem que fugir e não olhar para trás, porque se olhar para trás é perigoso ainda voltar. Aqui no tópico 1, as dificuldades de um jovem de Deus. Um filho nascido em uma casa dividida. José nasceu num lar onde o seu pai, Jacó, tinha sua atenção disputada por 4 mulheres, né? E 10 outros filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço, como foi neste caso. A gente vê ali que o relacionamento de José com seus irmãos não era dos melhores. Jacó, ele não tinha vergonha de ter o seu filho predileto. Não que os pais e as mães às vezes não tenham um filho que tem mais afinidade, mas ele não tinha para falar, esse aqui é o meu predileto, porque ele fez uma túnica de várias cores para aquele menino. E claro, ele amava a mãe daquele menino, Raquel, e os outros filhos ele teve, né? Ele teve os outros filhos, mas não era aquele amor que ele expressava por José. E claro, em meio a esse tipo de amor, né, que ele tinha por José, teve muita intriga, muita falação. Imagine quantos deles não falavam ali por trás de José, não fazia fofoca de José, não fazia fofoca de Jacó, não fazia fofoca da mãe de José. Quantos deles não faziam isso, irmãos? Quantos? E quantas vezes não fizeram isso? O ódio que eles tinham por José era um ódio muito grande. Por quê? Como a Alisson está te falando aqui, era uma casa dividida. Os irmãos não eram unidos. Os irmãos não estavam em sujeição do seu pai. Nós vemos aqui que eram homens bem difíceis de se lidar. E aqui na parte 2, um filho detestado por seus irmãos. Ele era detestado pelos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele, odiavam ele. Porque para vender ele da forma que venderam, para dar um sumiço nele da forma que deram, então não gostavam dele de jeito nenhum. Não gostavam dele. Por quê? Por causa disso. Um pouco também por causa do pai dele. Essa acepção que ele fazia de filhos descaradamente. Isso, claro, gerou uma revolta nos seus irmãos, gerou uma revolta na família. E aqui na parte 3, um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro do lar pode abalar muito a forma como vivemos. Então, o problema é dentro de um lar, às vezes hoje poucas pessoas têm 12 filhos, né? 5 filhos, então, já é muito. No máximo, hoje, 2. Mas o que a gente vê hoje, em muitos lares, é o distanciamento que as pessoas têm uma para as outras. O pai que não gosta do filho, o filho que muitas vezes não gosta do pai, e vice-versa. E às vezes uma casa, ela está sempre dividida. E a Bíblia diz, uma casa dividida, ela não subsiste. E que muitos lares estão ruindo porque não tem uma união. Claro, meus irmãos, há opiniões divergentes, mas tem que haver respeito entre as partes. E muitos lares hoje, os pais não respeitam os filhos não respeitam os pais. Então a gente vê como está o lar hoje em dia. E aqui no tópico 2, Egito, o lugar da tentação. Escravo na casa de Potifar. Ele estava ali, meus irmãos, ele era um funcionário de Potifar, ele era escravo. Ele estava no Egito, ele tinha um patamar elevado, no caso, né, ele tinha um cargo elevado de funcionário, porém ele era um escravo, irmãos. Um escravo, ele não tem nenhum direito legal, ele é um escravo, ele é o patrão, é o dono dele. Ou seja, José não tinha nenhuma liberdade. Então, tudo aquilo, como o patrão era o dono dele, como o Potifar era o dono dele, ele não tinha liberdade nenhuma. Então, aqui nessa casa, ele era um escravo. Ele era um escravo, mas veja, ele tinha que fazer tudo aquilo que o Potifar mandava e, consequentemente, também a sua mulher mandava que ele fizesse. A mulher praticamente ordenou que ele tivesse relações com ela, mas ele não aceitou. Por quê? Ele poderia usar desculpa, não poderia? Não, mas ela é minha dona, por que não? Como muitos de nós fazemos hoje. Não tem problema, estava ali mesmo, por que não? Não é pecado, eu estou seguindo as regras. Ele não é o patrão, então eu tenho que fazer. Não, meus irmãos. A partir do momento que tem coisas que a gente faz
Tem coisa que a gente faz, não. Tem coisas que a gente, no lugar que nós estamos, que vai infligir o caráter de Deus na nossa vida, é melhor nós não fazermos, assim como José fez. José preferiu estar com Deus do que ser amante da mulher e fazer aquilo que a sua patroa queria que ele fizesse. E claro, ela tinha, vamos dizer assim, o direito de fazer isso com ele, porque ela e o marido, né, eram donos de José. O marido dono de José e, consequentemente, ela. Então, alguns até podem dizer, até dizem que isso era possível. Ela poderia querer ter, ordenar, exigir de ter relações com José. Mas José, conhecendo a Deus, conhecendo o caráter de Deus, não cedeu à tentação, mesmo que ele pudesse morrer, como quase aconteceu. A tentação ocorrida. Ao se dedicar, parte 2, ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Claro, um jovem bonito, um jovem atraente. É claro que a mulher, ela se sentiu atraída por ele. Claro, com concepção do inimigo, né? Porque a gente vê que o inimigo vai nos tentar naquilo que é a nossa fraqueza. Não que José fosse um mulherengo, não é isso. Mas é claro, provavelmente o inimigo viu o desejo também de se sentir atraído, meus irmãos. Não é pecado, não tem pecado nenhum. As pessoas, não, o que a gente não pode ceder à tentação, ter imaginação. O homem, ele se sente atraído pela mulher, e a mulher se sente atraída pelo homem. E às vezes pode acontecer situações que os nossos olhos podem achar alguma coisa bela e pode querer ser atraído. O que a gente tem que fazer é fugir disso. Virar os nossos olhos para não admirar algo que não seja admirável, que nós não tenhamos o direito de admirar. E é aí que está o pecado. Então aqui, a tentação ela ocorreu dentro da casa de Potifar. Irmãos, aqui foi um momento ali crucial. Mas quantas vezes José também não foi tentado por aquela mulher? Mas aquela mulher ali, ela estava tão desesperada que ela pegou José e falou, é agora, eu quero. Vai ver quantas vezes cantadas ele não recebeu. Quantas vezes ela não se insinuou para ele? Irmãos, é possível. E quantas vezes ele não se sentiu atraído? É possível. Mas quando foi um momento crucial, foi aí que ele fugiu. Aqui na parte 3, a tentação resistida. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Então José, ele teve essa consciência de agradar a Deus, ele teve essa consciência de ser fiel a Deus. Tem uma situação aqui, meus irmãos, que alguém até defende que José só não foi morto porque Potifar conhecia a mulher que ele tinha em casa. É possível, provavelmente. Mas o que a gente vê também é que pela misericórdia de Deus que José não foi morto, foi Deus mesmo que livrou José. E aqui na tentação, ele resistiu à tentação. Irmãos, se fosse hoje um jovem resistindo à investida de uma mulher, com certeza uma mulher atraente, o que diriam desse jovem? Que ele não é homem, que ele não gosta de mulher, ia rotular ele de vários e vários apelidos, de vários e vários palavras, né? Ia falar que ele era isso, que ele era aquilo outro, que ele não sei o quê, que blá blá blá. É isso que iam falar dele. Mas que ele preferiu agradar a Deus do que agradar aos homens. Infelizmente, os jovens hoje não querem resistir à tentação, não têm a vontade de resistir à tentação. Por quê? Porque querem agradar mais aos homens do que a Deus. Você acha que ser virgem é feio, não está na moda, que não vale a pena? Irmão, vale muito a pena se guardar para a mulher e a mulher se guardar para o homem. Vale muito a pena. Claro, no casamento, a mulher se guardar para o marido e o marido se guardar para a sua futura mulher e a mulher para o seu futuro marido. Vale muito a pena. Mas eu não consegui, eu caí. Peça perdão para Deus e fala com Deus que você nunca mais vai fazer. Pede perdão para Deus, peça para Deus te ajudar a não cometer mais este erro. Porque hoje, o jovem, o que o jovem é tentado hoje? A fazer sexo, meus irmãos. O que o jovem é mais tentado é fazer sexo. Primeiro é a sexualidade, depois nós vamos ver que é drogas, é balada, é bebida, essas coisas que vai passar. Depois ele vai olhar para, meu Deus, que burrada que eu fiz. E tem muitos que não conseguem se desprender disso. Infelizmente hoje, muitos jovens cedem à tentação e ficam desviados na igreja.
Dentro da igreja está desviado. Dentro da igreja não tem compromisso nenhum com Deus. Está desviado dentro da igreja. Vai no culto, mas está desviado. E aqueles que também estão desviados, que estão fora da igreja. Mas veja por quê. Porque cederam à tentação, e agora ceder à tentação virou uma prática de vida. E aí que está o grande problema. Aqui no tópico 3, Egito, o lugar da restauração, o preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço. E José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Então veja que José, ele foi fiel a Deus e também foi fiel ao seu senhor, a Potifar. Irmãos, vale a pena, vale muito a pena, porque a gente vê aqui que existe um preço da fidelidade. Para ser fiel a Deus existe um preço a pagar. Existe uma vida que a gente precisa ceder para alcançar essa fidelidade. Para ser fiel a Deus não pode ceder à tentação. Veja que não dá para ceder à tentação. Eu quero ser fiel a Deus, mas cedo à tentação eu faço as coisas e depois eu chego na igreja, meu paizinho, meu papaizinho, meu Deusinho, meu isso, meu aquilo. Meus irmãos, isso não existe. Ou nós somos fiéis a Deus ou não somos. Muitas vezes a gente vai pecar, vai vacilar, vai errar, claro, mas a gente tem que estar com o coração disposto a se arrepender. E tem coisas da nossa vida que não tem como. Não dá para levar, não dá. E a pessoa fica tentando, não tem problema, eu posso fornicar com meu namorado, e o namorado com a namorada, e depois eu peço perdão para Deus, tudo certo. Tá nada, não tá tudo certo. O preço pela desobediência é grande, mas o preço pela fidelidade, quando a gente paga esse preço e alcançamos as bênçãos de Deus, é maravilhoso, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dor. Amém? E a parte 2, a recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Veja, José foi acusado, foi preso injustamente. E Deus tirou ele no primeiro dia? Claro que não, meus irmãos. Ele ficou um bom tempo na prisão. Às vezes acontece isso, para Deus testar a nossa fé. E Deus abençoou tanto José, que José saiu dali diretamente para governar o Egito. Que era, como se fosse nos dias de hoje, presidente dos Estados Unidos. No mínimo isso. Por quê? Porque o Egito naqueles dias era a potência, era a grande potência dos seus dias. E José saiu dali da prisão para governar aquele país. Olha como Deus exalta o seu povo, como Deus exalta o seu filho, a qual guarda a sua palavra. Deus salva, Deus guarda. É o Deus Todo-Poderoso que nos abençoa e nos livra. Amém? E a parte 3, fuja da aparência do mal. Quando o apóstolo Paulo orienta aos Tessalonicenses acerca de ficar vigilantes diante do pecado, ele diz: abstende-vos da aparência do mal. Não adianta se eu assisto filme pornográfico, se eu tenho um conteúdo pornográfico no meu telefone, se eu tenho acesso a conteúdo pornográfico, como é que eu não estou cedendo a isso? Eu só não fiz ainda porque eu não tive oportunidade. Uns têm feito. Agora, se a gente tem acesso a certas coisas, como é que a gente não vai ceder a esse tipo de tentação? A gente já está cedendo à tentação. Tem que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir daquilo que a gente sabe que faz mal para a nossa vida, que faz mal para a nossa alma. Jovem, saiba que Deus tem o melhor para você. Você não precisa estar amarrado no pecado, não precisa estar assim. Você pode sair dessa. E aqui, se de repente você pecou, não consegui resistir, peça perdão para Deus, não desanime. Peça perdão para Deus e peça para Deus te ajudar a conseguir vencer tudo aquilo que venha contra a sua vida, querendo entristecer a Deus. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama, Ele quer você o melhor, mas você também tem que fazer, como quem diz, né? Nós temos que fazer a nossa parte, resistir ao mal, resistir ao pecado. Amém? E a nossa conclusão. Como vimos, a tentação existe, mas é irresistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme antes as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo, distante da casa, das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus,
E essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Deus está sempre ao nosso lado e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. É aí que está, quando não tem ninguém nos observando, e quando tem alguém observando, Deus está nos observando em todo o tempo. Não adianta falar, não, mas ninguém está vendo, eu posso pecar, não. Não, Deus está vendo, e aí se caracteriza o quê? Que está cedendo à tentação. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.